Olá, taurinos, bom dia, bem-vindos à vossa leitura para o mês de dezembro de 2023. Esta vai ser a última leitura do ano que eu vou fazer. Vou trazer aqui hoje como baralhos o Reader's White clássico, que aliás utilizei na última leitura. Vou aliás usar também o esquema tradicional que eu tenho já usado, portanto, da roda astral, só que vou simplificar e vou usar duas linhas. Uma primeira linha correspondente ao primeiro semicírculo, da casa do ginásio até à casa, portanto, do trabalho, ou seja, neste caso da clínica, e depois, correspondente à energia de Virgem, e depois irei fazer, portanto, da loja ou da oficina da casa 7, que tem a ver com a parceria, até à casa 12, o templo. E, portanto, irei depois fazer os esclarecimentos com o tarô da manga, ou mangá, e finalmente duas cartas do oráculo final, que será o tarô dos sonhadores, ok? Onde irei usar duas cartas. Para já vou fazer o embaralhamento para começarmos aqui a tirar as 12 posições, ou seja, as 12 áreas de vida, como é que se vão comportar neste mês de dezembro. E irei efetivamente expor essas cartas para depois dar os primeiros esclarecimentos, ok? Ainda um mês com bastantes mudanças, tendo em conta que tivemos em novembro alterações de monta para os signos fixos, como é o caso aqui de Touro, e portanto estamos ainda num processo transformativo claro e que ainda se sente, ainda ressoa. Muitas coisas que estão a mudar neste momento e portanto tem que ver essencialmente com o campo amoroso e da definição de relações que estão a ocorrer e que se vão prolongar, aliás, para 2024, como aspectos a trabalhar também por vocês taurinos e também pelos nativos de Leão, Aquário e Escorpião. Ok, muito bem, então passando aqui à primeira linha, correspondente às primeiras 6 oficinas, no ginásio nós temos aqui a torre. Portanto, a imagem física, o trabalho sobre o corpo, está num processo de transformação radical, vão cair uma série de hábitos que se prendem com a alimentação, com o sono, com a forma como treinam no ginásio, tudo isso vai mudar, vai haver aqui um novo paradigma neste mês de dezembro. Na área dos recursos financeiros, que é a vossa casa base, temos aqui um 5 de paus, que significa que há lutas, que há disputas, que há mudanças. Portanto, isto significa que é um período de ganhar novas posições nesta área, de trabalhar a área dos recursos, sejam eles o dinheiro, sejam eles os conhecimentos, é um período de luta, de entrega a ganhar novas posições. Relativamente à comunicação, 7 de copas, ou seja, há aqui muitas coisas a acontecerem ao mesmo tempo, muitas comunicações a serem feitas ao mesmo tempo, muito trabalho ao mesmo tempo e uma dificuldade por optar. Ou seja, neste momento ainda é difícil saber a que dar, digamos, valência do ponto de vista da comunicação ou que caminho em termos de comunicação, de contacto, tomar nesta fase. Relativamente à ligação com os traumas do passado, com a essência, com a infância, aqui no Jardim de Infância, que é a casa 4, que tem a ver essencialmente com aquilo que é a relação com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com aquilo que é nosso interno, com os nossos traumas, temos um cavaleiro de copas. Os cavaleiros têm sempre que ver com ações específicas, sendo que aqui o tema é o amor, é o sentimento. E porque está nesta casa, ele tem também a ver com amor próprio, com cura, com transformação. Diria que das casas básicas, das oficinas básicas, esta é a oficina mais favorecida, a do Jardim de Infância. Evidentemente que uma torre na imagem física é sempre um abalo, há uma transformação, há uma mudança, há um readaptar da sua própria imagem física, e isso também é algo que é muito importante. Pode ser muito positivo ou muito negativo, depende da perspectiva. A transformação, a meu ver, é sempre positiva e, sobretudo, a perda de ilusões ou de paradigmas antigos,
que é sempre uma transformação. 5 de paus é sempre uma carta que não é muito positiva, no sentido em que é uma luta, não é? Em que há aqui uma disputa, em que há uma guerra, e então temos aqui uma situação de desafio também, mas pode ser vista de um aspecto positivo. Já na parte da comunicação, aí sim há aqui uma grande confusão, uma grande dificuldade em ser direto naquilo que se está a comunicar. Relativamente à casa 5, que é o palco, o 6 de espadas, o que significa que vai ser um mês discreto, em que não vai haver muita afirmação, mas vai-se conseguir chegar a objetivos de forma assertiva. No fundo aqui temos um barqueiro que navega por entre as dificuldades de um rio para chegar ao seu objetivo. E portanto, dentro das das cartas de espadas, esta é talvez das mais positivas, porque indica um caminho que poderá, ao ser seguido, levar ao sucesso. De qualquer das maneiras, ele está ainda influenciado pelas escolhas, pelas correntes do rio, digamos assim, que influenciam a barca, e é preciso manter-se firme no comando da mesma. E, portanto, também não é uma carta muito positiva para aquilo que é a projeção de imagem pública no mundo, para a primeira casa relacional, que é o palco. Já relativamente à clínica, aí sim há um florescimento, ou seja, é no trabalho, é na entrega ao trabalho que está a grande virtude, e tem aqui a Imperatriz, que é uma carta poderosíssima, significa que efetivamente, além de ser um arcano maior, está a haver aqui um trabalho e uma transformação importante nesta área. Portanto, eu diria que esta é a área mais favorecida. A área do trabalho, a área da entrega ao trabalho é onde encontrará o seu caminho, o seu melhor caminho. Relativamente agora à segunda parte do semicírculo ou do círculo, temos aqui o 5 de espadas, aqui na casa 7, o que significa que em termos amorosos continuam a haver vitórias de pirro, as coisas não estão bem, continua a haver conflitos, aliás depois teremos que clarificar, porque é uma carta que significa que há uma vitória com um sabor amargo, digamos assim. Relativamente à parte sexual ou afetiva, à parte que tem que ver também com aquilo que é a terapia e o conhecimento do outro, temos um 4 de copas, o que é uma carta também um pouco desanimadora, já que ela é indicativa de aborrecimento nesta área. Portanto, está a haver aqui um aborrecimento muito grande com a situação atual. Depois, nas casas sociais ou superiores, as chamadas oficinas superiores, na universidade, um 9 de paus, ou seja, está-se a colher aqui consequências das lutas que se têm tirado, há lições e ilações a tirar do que está a acontecer, o que significa que em termos de viagens e de estudos superiores as coisas têm estado, sobretudo, a ter consequências de aprendizado, ou seja, há ilações e consequências a tirar dos maus resultados, porque há de facto que colher a experiência dos resultados, é o que nos indica um 9 de paus, relativamente àquilo que é a imagem pública e ao Parlamento e à forma como se projeta um cavaleiro de espadas, o que significa que também pode ser uma imagem precipitada, uma imagem de querer chegar a todo lado ao mesmo tempo e sem grande consistência. Mais uma vez eu relembro que os cavaleiros indicam movimento, mas o movimento do ar ou do pensamento ou do mental pode indicar falta de fundamentos, ao contrário do que acontece no seu lado emocional, ok? No cavaleiro de copas, que curiosamente está na casa oposta, que é a casa 4, a casa do jardim de infância. Portanto, no Parlamento temos o cavaleiro de espadas. Relativamente aos amigos, aqui sim temos uma carta nada positiva. O 7 de espadas é sempre indicativo de truques de alguém relativamente a si, também da autossabotagem da sua parte. Pode haver autossabotagem da sua parte e pode haver alguém que o está a enganar dentro do círculo de amigos, ou seja, falsas amizades. Na espiritualidade, o diabo, ou a sombra, que é também um arcano maior, nada positivo, o que significa que de um ponto de vista espiritual há aqui o estar preso a posturas e maneiras de viver antigas, a vícios e dependências que ainda não foram trabalhados desde o ponto de vista espiritual. Portanto, a espiritualidade também se encontra aqui num processo de prisão, de não evolução, de não transformação, o que também deverá ser trabalhado durante este mês. Portanto, claramente aqui há algumas cartas que merecem destaque. Eu diria que temos aqui pelo menos umas 4 ou 5 que mereceriam a escolha. Irei pelos arcanos maiores, neste caso a torre e o demónio, ou o diabo, não é? A sombra, porque são arcanos maiores. Independentemente de ter aqui alguma curiosidade acerca do 5 de paus, no trabalho, ou mesmo inclusivamente do aborrecimento na parte sexual, ou o 5 de espadas,
ou o 7 de espadas que aparecem aqui respectivamente na casa 7 e na casa 11, ou seja, na casa, portanto, da parceria ou da firma e na casa do Grêmio, mas nós temos aqui que fazer escolhas e, portanto, eu irei fazer esses esclarecimentos da casa 1 e da casa 12, de uma torre que temos aqui e de um diabo na casa 12, ok? Só então fazer aqui um embaralhamento destas cartas do tarot mangá e por aqui então as três que esclarecem a torre e as três que esclarecem o diabo. Ok, começando então pela torre, que tem a ver com a imagem pública e com o ginásio, o que está aqui a acontecer essencialmente, por um lado, é um 6 de ouros, o que significa que a forma como se está no ginásio e se trabalha o corpo é uma forma muito equilibrada, mas pouco desafiante, porque significa que há aqui um comedimento muito grande, ou pelo menos havia, porque temos aqui uma situação de torre. Havia também um 6 de espadas, uma tentativa de conduzir as coisas, e um 4 de copas, ou seja, aborrecimento. É isto que tem que quebrar. Esta rotina que não está a levar a lado nenhum com o corpo e que não está a ter resultados é o que tem que cair com o momento de torre. Relativamente à parte espiritual, ao diabo, o que é que aqui há que esclarecer? Há um pajem de espadas, ou seja, não há muito esforço em mudar aquilo que é a rotina e fazer uma comunicação nessa área de ir mais longe, de chegar mais longe. Depois há um 6 de um 6 de paus que nos traz aqui um bocadinho aquela ideia de que há um triunfo, há de facto uma situação de grande vitória e há um dormir sobre essa mesma situação de vitória, ou como se costuma dizer, dormir sobre os louros da vitória, não é? Portanto, sobre aquilo que foi adquirido. E isto leva a um impasse, não é? O 2 de espadas tem a ver com um impasse de natureza mental, ou seja, eu sinto-me bem aqui do ponto de vista espiritual, porque é que hei de ir mais longe, até porque comunico-me de forma incipiente, mas estou-me a comunicar, mas ao mesmo tempo eu sou vitorioso e estamos nestes raciocínios e não abordamos verdadeiramente as dependências e as falhas que o lado espiritual tem nesta fase. E fundamentalmente há um bloqueio muito grande, um impasse mental, uma não escolha relativamente aos caminhos a trilhar. Vamos então tirar duas cartas para esclarecimento final em termos de oráculo, aqui do tarot de Senhor. E vou tirar aqui do meio o 10 de copas e o rei de espadas. Ok, é um tempo de reflexão que deve ser tomado nesta fase, ok? É um tempo de reflexão com o rei de espadas, de analisar bem que caminhos trilhar no futuro próximo para poder atingir a plenitude da satisfação que é o 10 de copas e encontrar realmente a cara metade, em termos amorosos, a estrutura familiar que tanto procura, ok? Portanto, é um tempo também que se exige aqui de alguma reflexão e de uma reflexão mental acerca das reais possibilidades do futuro próximo. E com isto me despeço neste mês de novembro de vocês, taurinos, voltamos a ver, portanto, em janeiro de 2024, ok? Até lá, tudo bom, umas boas festas e tudo a correr bem, ok?